Olá, a paz do Senhor. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Lembrando você que esse programa é um órgão oficial da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. Também queremos convidá-lo a compartilhar essa programação nas suas redes sociais, convidar amigos para assistir, pois o nosso objetivo é levar a palavra de Deus, essa pré-aula, aos professores, àqueles que querem preparar uma boa aula para dar aí na Escola Bíblica Dominical. Então nós queremos dar um subsídio. E você que ama a palavra de Deus também, que gosta de estudar a Bíblia Sagrada, também pode aproveitar esse conteúdo para uma fonte de pesquisa. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2023 com a temática geral, tem por título Aviva a Tua Obra. E hoje, em especial, a lição de número 6, que vai tratar do avivamento no ministério de Pedro. Lição passada, ela foi tratada sobre o avivamento na vida da igreja, né? Foi uma lição linda, maravilhosa, muito profunda, e hoje então nós vamos com essa tratativa pensando especificamente no ministério de Pedro. E hoje nós temos a grata satisfação de ter aqui para comentar essa lição a presença do presbítero Davi. Paz do Senhor, presbítero Davi. Paz do Senhor, pastor Fábio, e a todos que todos assistindo. O presbítero Davi sempre está conosco, né? Um amante da palavra de Deus, teólogo, auxilia ali na Assembleia de Deus do Quisizana. Pastor Fábio, né? Que além de comentar, ele também é apresentador, né, pastor Fábio? Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor Evalci, paz do Senhor, presbítero Davi, aos nossos amigos, irmãos que acompanham o nosso programa, nossa gratidão a Deus. E glória a Jesus por isso, pastor Fábio, ele está pastor na Assembleia de Deus do Jardim Suíça. Esse que vos fala, auxilia aqui no Templo Sede, ao lado do pastor Ival Teodoro da Silva e nosso co-pastor e vice-presidente, pastor Cláudio César Custódio. Então hoje, lição de número 6, o avivamento no ministério de Pedro. Queremos convidá-lo para que você compartilhe o nosso programa nas suas redes sociais. Você pode acessar e compartilhar, se inscrever e ativar o sininho para receber notificações no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, Facebook, Escola Bíblica, é o mesmo, né, pastor Fábio? Isso. Escola Bíblica Dominical SJP, e também no Instagram, EBD_, aí sim, né, inclusive, SJP, né? Então se inscreva lá, ative as notificações, chame o maior número de pessoas, pois nós precisamos do seu apoio. Esse programa ele é feito debaixo de oração, com muito zelo, com muito temor, mas sobretudo ele é feito por você e com você. E hoje, então, lição de número 6, o avivamento no ministério de Pedro. Eu quero convidar o pastor Fábio para fazer a leitura do nosso texto áureo. Pois bem, pastor, texto áureo. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Atos, capítulo 2, versículo 14. A verdade prática nos diz assim: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Nós vamos agora à leitura dos objetivos da lição, presbítero Davi. Amém. Objetivos da lição. Primeiro, destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecoste. Segundo, compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E terceiro, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Graças a Deus. Vamos agora à leitura bíblica em classe que está no livro de Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 2, versículos 14 ao 24. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel.
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Após a leitura bíblica, nós já vamos entrar aqui com os comentários, pensando hoje especificamente no ministério, avivado do apóstolo Pedro. O título da lição é o avivamento no ministério de Pedro, da lição de número 6. E a gente vai pensar um pouco na vida desse apóstolo, se eu posso dizer assim, um pouco até emblemático, Ele tem uma experiência muito forte no Pentecoste, e a gente vai pensar um pouco na vida dele antes do Pentecoste, naquele Pedro impulsivo, naquele Pedro que tinha umas decisões fortes, enérgicas, pastor Fábio? Como nós, antes de aceitar Jesus, Mais ou menos assim, E nós vamos também pensar num Pedro, pós-Pentecoste, após receber esse revestimento de poder, as suas atitudes. Isso é importante, então convidamos você a ficar ligado durante essa programação, que hoje tem um conteúdo muito bom aqui. Os bastidores aqui, a gente tem que fazer uma hora um bastidor aqui e passar para o povo, Temos de gravações. Também. É bênção de Deus, E a gente vai pensar nesse revestimento, nesse poder do alto, o que ele impactou na vida de Pedro, mas o que ele impacta hoje, Nos dias atuais, na aula passada, que foi muito bem falado, eu estava assistindo o programa e olhando a lição e vendo esse impacto na igreja, o que provoca. E hoje a gente vai sair da igreja, vamos pensar em Pedro, nesse papel que ele desempenha, ali no início da igreja. Então, indo já para esse pensamento, pastor Fábio, nós vamos começar com o senhor aqui hoje, pensando aqui, meu amigo, Pedro antes do Pentecoste, porque Pedro ele faz parte do colégio apostólico, Pedro está aprendendo, ele tem o maior privilégio que está aos pés do Cristo, Imagina caminhar 3 anos, ter uma faculdade teológica com o próprio Cristo durante 3 anos e meio, Que privilégio de Pedro, E Pedro, a própria teologia encarnada. É a essência de tudo, é o tudo, está ali o verbo encarnado e Pedro está tendo essa experiência. Só que, porém, Pedro ele tem algumas atitudes, pastor Fábio, muitas atitudes, pensar assim, que antes do Pentecostes, talvez um cristão não deva fazer isso, Ele não deve tomar essas atitudes. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa linha de pensamento da lição aqui. Pastor, como a gente havia comentando aqui, nós estávamos comentando, eu gosto de separar aqui, no caso, vou fazer uma comparação da vida de Pedro, melhor dizendo, em 3 momentos. Pedro sem Jesus, Pedro aceita Jesus ali, digamos assim, a caminhar com Cristo, deixou tudo, e Pedro depois do batismo ali em Atos 2, desse início, a gente estava comentando acerca da revista, e isso é importante lembrar, que ninguém é detentor de todo o conhecimento e de toda a verdade. Eu concordo com algumas situações de Pedro, discordo de outras, mas eu posso me ver, ou todos nós podemos nos ver no apóstolo Pedro,
É a natureza humana, tendo seus primeiros encontros, relacionamentos com Deus, conhecendo o poder de Deus, conhecendo a pessoa de Jesus. Né? No caso ali, é importante lembrar o seguinte, né? E eu comentava com a esposa em casa, não a título de criar pontos ou discordâncias, mas eu discordo de alguns pontos do próprio escritor e quero trazer um motivo para a gente poder entender. No sentido de quê? Né? A gente separar a questão do vestimento, vamos dizer assim, né? A gente fala o batismo no Espírito Santo como revestimento, mas vamos colocar o vestimento, a vestimenta do Espírito Santo. E para isso eu quero citar a Bíblia, para ser a Bíblia a minha auxiliadora, né? E a palavra do próprio Deus, porque contra o Senhor e a sua palavra não há questionamento. É verdade. João, capítulo 20, a partir do versículo 21. O Evangelho de João, 20, versículo 21. Aqui nós estamos vendo Pedro após a ressurreição de Jesus, antes de Atos 2. Né? Certo. Eu comentava com o presbítero Davi que os apóstolos, os discípulos, até então, eles não tinham o Espírito Santo da maneira que nós entendemos hoje. Digamos que eles tinham o Espírito Santo da maneira que a gente explicou do Antigo Testamento, a maneira que eles tinham, né? Não, eles ainda não eram templos e morada do Espírito Santo, né? Aí, vamos dizer assim, eles ainda não eram convertidos ou estavam no processo de conversão. O Evangelho de João 20, 21, você vai ver Jesus dizendo o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isso, assoprou e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ali ele se torna um templo do Espírito Santo. Esse não é o revestimento, esse é o vestimento do Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo, né? Passam. Vamos dizer assim que isso aqui seria, no caso, o batismo da conversão, de aquele quando aceitamos a Jesus. Tá. Aqui é palavras do próprio Jesus. Jesus disse, recebei o Espírito Santo, né? Beleza. Quando a gente segue um pouco mais à frente, a gente vai encontrar aí, no caso, Atos dos Apóstolos, né? Mas antes disso, em Lucas 24, 49, uma própria recomendação de Jesus, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aí fala do batismo no Espírito Santo, né? Para eles serem revestidos, né? Para ir fazerem a obra do Senhor. Em Atos 2, cumpre-se esse batismo no Espírito Santo, né? Em Atos 2, 1, e cumprindo o dia de Pentecostes, era a segunda festa mais importante. A mais importante era a festa da Páscoa, a segunda era de Pentecostes, né? Aqui a descida do Espírito Santo. Em Atos 2, 14, uma outra situação que me chama a atenção, né? Pedro cheio já do Espírito Santo, com todo o poder e ênfase, eles envolvidos naquele batismo, falar em línguas, se levantam alguns homens questionando se eles estavam embriagados. A gente vê que aqui o Espírito Santo não tirou a consciência deles, porque Pedro, cheio do Espírito Santo, ouviu eles murmurando, parou e foi lá, peraí, o que vocês estão falando? Não, aqui ninguém está embriagado, aqui estão cheios do poder de Deus. Ele estava cheio, mas consciente. Não perdeu a consciência, volta, né? Explica para eles. E no próprio Evangelho, no Atos 2, lá no versículo 37, né? As primeiras conversões. Acontecem as primeiras conversões. Então a gente vê momentos da história separado. Mas o que me chama a atenção, e eu preciso dizer aos amados irmãos, e eu queria muito falar isso, até pedir autorização, tomar um minutinho a mais, o seguinte: o batismo no Espírito Santo, na vida de Pedro, né, foi uma experiência que o revestiu de poder, de graça e autoridade para sair e fazer a obra que o Senhor tinha comissionado. Porém, o encher-vos do Espírito, ou quando eles recebem o Espírito Santo como morada, ele sendo morada em João 20, 22, ali já seria importante, nesse momento, já se atentar para Pedro ter essas mudanças na sua vida, na sua maneira de agir. O que eu quero dizer é o seguinte: o Espírito Santo, como batismo de revestimento, ele é importantíssimo, maravilhoso, indispensável para a vida do crente.
Mas quando nós recebemos o Espírito Santo já na conversão, ali já se deve iniciar a mudança do caráter, das atitudes, né? A mudança do modo de agir, de pensar como cristão. Para não abrir brecha para dizer, não, eu só vou então ser mudado e transformado quando for revestido. Não, quando você é cheio do Espírito Santo, na conversão, quando você recebe Jesus para ser ter primora, ali já é o start, para as mudanças acontecerem. Porque senão nós vamos abrir brecha para nos nossos dias, muitos dizer, não, eu aceitei Jesus, mas eu tenho que ser revestido. Quando eu for revestido, não, filho, aceitou a Cristo, mudança de vida. O Espírito passa a morar. Exatamente. É interessante, pastor Fábio, corroborando aí com Efésios 4, eu gosto desse texto, que o 22, que diz que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem e vos revistais do novo, do velho homem que se corrompe, né, pela cobiça do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, ou seja, novo homem, nova natureza, que é o Espírito Santo habitando. E eu não estou afirmando, que eu preciso ser bem claro, que o batismo do Espírito Santo, o revestimento não, ele é importantíssimo. Mas você não precisa esperar o batismo no Espírito Santo para começar a ter a vida transformada. Uma vida santa. Na aceitação. Atos 2, 38, o próprio Pedro, nas primeiras conversões, ele vai dizer assim, ouvindo, né, aqueles homens, aquelas mulheres ali dizer, olha, ouvindo isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? O que nós precisamos fazer agora que aceitamos a Jesus? Ou queremos aceitar Jesus? Pedro disse, arrependei-vos, arrependimento, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é o dom do Espírito Santo? Ele fala assim, recebereis o dom. Vocês vão receber o Espírito Santo já em vocês. Esse dom é um dom salvífico, não está falando de dons espirituais. Isso. É o dom de dádiva. Você viu? Primeiro passo, quando você aceita Jesus, se converte, o Espírito Santo passa a morar em você, você é templo, já começa a caráter mudado. Pedro poderia ter controlado as suas atitudes. Quando você pega Meyer Pilma, Grandes Doutrinas da Bíblia, por exemplo, né, é um livro que eu gosto muito dele, ele vai falar dos aspectos da salvação e da santificação, ele faz essa tratativa, né? Santificação posicional, santificação progressiva e absoluta, né? Absoluta é na eternidade, que ninguém vai ser absoluto, né? Mas o processo aqui era progressivo, que é o que você está falando, né? A gente vai automaticamente, aos poucos. Quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós, já começa a transformação. Tá? Não espere o batismo no revestimento. Busque incessantemente, mas já tem que começar. Tem que se deixar se transformar. Você leu Efésios, na última parte de Efésios, sobre um novo quê? Um renovo do espírito do vosso entendimento, sentido. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e... Não, é aquela parte de revestimento do novo sentido, novo entendimento. Qual era o entendimento que essa pessoa estava tendo? Era pecaminosa, era de queda. Agora não, ele tem um novo pensamento que é um novo homem dentro da salvação. Um novo pensamento, né? Nós estávamos comentando até com o pastor Fábio para cá sobre a questão de caráter. Deus, perguntaram para mim toda vez, Deus transforma à medida que a pessoa se deixa transformar. É que uma metamorfose é algo que vem de dentro para fora, e a mudança ela é gradativa, que o Nilson colocou muito bem. Olhando para a lição, e assim, a gente vai olhar hoje, é polêmico isso, e é bom trazer isso para pensar, para que os nossos os alunos, os professores, aqueles que nos assistem, os que estão inscritos no canal, eles sejam provocados também a buscar. Acho que essa é a intenção do programa, né, pastor? Exato, fazer você buscar porque o interesse de... Pensar. Exato. Precisa pensar. Não precisa concordar com tudo que a gente fala. Mas examinar as escrituras, Jesus disse, porque são elas que de mim testificam e cuidais ter nela a vida eterna. Eu gosto dos bereanos porque... Eu ia falar agora. Você ia falar dos bereanos. Seja um bereano. Vai e busque. Busque pesquisar. Porque Pedrão, eu entendo assim, que Pedro... Um cara fantástico, pastor. Exato. Ele teve a experiência do Pentecoste, mas antes do Pentecoste,
ele tem uma revelação maravilhosa, Mateus 16, né? E ele tinha um caráter forte. Né? Ele é decidido que ele fazia as coisas. A personalidade dele era forte. Personalidade sanguíneo. Eu me vejo muito em Pedro. Né? Eu me vejo muito, ou melhor, me via. Embora eu preciso aprender a controlar os meus impulsos e as minhas vontades. A gente Porque se controlar. se essa santificação, muito bem colocado pelo pastor, são 3 fases. A segunda fase é a da continuidade, é isso? Progressivo. Progressivo. Porque senão seria um passe de mágica. É o abacadabra de Deus. Pum, virou. Agora é santo. Não, você é santificado pela cruz, porque senão a própria palavra, Paulo que diz, despojei do velho homem e não deixar ele ressuscitar, ele reavivar de novo dentro de nós. Porque senão nós vamos abrir brecha para muitos pensarem assim, então quer dizer que quando eu for revestido eu vou ser transformado. Não, no aceitar de Cristo já começa. A colocação lá até é bom isso, né? Nós somos primeiramente justificados. Através dos méritos do Calvário nós nos tornamos justos, né? Depois nós somos regenerados, ou seja, gerados de novo para uma nova vida, que está lá, nós lemos o texto de Efésios, e aí entra o processo de santificação. O pilar da salvação, né? Aí entra o processo de santificação. E Pedro, acho que ele vivia, porque ele tem essa declaração, Pedro ele era inconstante demais, isso é claro aqui, né? Porque ele tem essa revelação maravilhosa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus vai dizer que não foi a carne, não foi o sangue. Exatamente. O Pai. Então Pedro tinha esse comportamento, mas de repente no mesmo capítulo, ele, Senhor, o Senhor não pode se matar. Pastor, assim, às vezes nós temos que destruir um conceito em nós para poder reconstruir outro. Né? Eu tenho até uma visão, né? O senhor vai perguntar para mim, uma visão diferente dessa conversão de Pedro. Tá, então, não sei se posso falar ou não. Então segura ela aí, né? Pastor Fábio, vamos concluir esse ponto aí, né? O senhor falou algo que eu queria só finalizar aqui. Você vê, aqui eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, como João 21, Jesus aqui, né? Jesus falou, 22 diz assim, recebeis o Espírito Santo. Ali Jesus soprou neles, ali o Espírito Santo. Mas você vê, ele teve, o Espírito Santo conduziu nele naquela decisão. Olha, quem te revelaste não foi a carne nem o sangue, mas foi meu Pai. Mas ele seguiu os processos, né? Ele seguiu esse transformar. Depois ele vai questionar Jesus, você vê como era, quem sabe, influenciado. Né? A gente tem que tomar cuidado para não ser influenciado. Ele vai dizer, olha, não senhor, não vou deixar ninguém te levar. Não, Jesus repreendeu. 2 situações em momentos próximos ali. Mas Pedro é um exemplo de como o homem deve seguir nesse processo de transformação e mudança dos hábitos. A Bíblia fala, né, de uma maneira simples e fácil, venha como estás, mas não manda dizer, não manda ficar como está. A gente precisa aceitar a mudança que Deus faz em nós. Né? E o Espírito Santo, ele é especialista nisso. Ele está aqui para nos mostrar, é ele que fala. Nós estamos estudando, né, até por sinal, esse trimestre daí, né? Nós estamos pensando nessa ideia de que um homem ele vai ter êxito, um cristão, quando ele é guiado pelo Espírito Santo. E Pedro, eu até vou voltar um pouquinho aqui, e abro até a liberdade aqui, porque quando Pedro, no 16:22, depois da revelação, quando ele vai falar Senhor, tá lá, né? 16:22, me ajudem aí, né? E Pedro tomando a parte, quer dizer, chamou Jesus no canto e começou a repreender, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso, né? Aí o 25, Jesus vai dizer, para trás de mim, Satanás. Parece a mesma expressão que ele usa na tentação, né? A atitude de Pedro é uma atitude de alguém que ama e quer proteger. Exato, mas da forma errada. Né? É que o plano de Deus para a salvação tinha que findar na cruz. Mas a atitude dele, assim, seria, é o meu ponto de vista, seria até uma atitude minha se eu estivesse ali. De proteção do meu mestre, do meu Senhor. Não, mas é interessante que Pedro não fala isso publicamente, né? Ele está dizendo que ele chama Jesus à parte, tomando a parte, começa a conversar com ele e repreender, Senhor, né? Então essa expressão é interessante de olhar para essa ótica, pastor Fábio. Quem sabe ele passou até do ponto aceitável que Jesus permitiria e não precisaria nem repreender ele, né? Mas aqui, mas ele começa a tomar, Jesus aqui ele é, e eu volto naquela questão, Jesus viveu aqui na terra, era 100% homem e 100% Deus, tá? Não tem dois, é um só.
A única diferença é que, vou dizer bem fácil, Jesus diz o seguinte, ó, eu sou Deus, mas eu não vou usar os meus atributos, mas eu sou eu. Não deixei de ser eu. Então, quando eles pedem para Jesus mostrar o Pai, fala, mas tá aqui, vocês estão olhando para mim e estão vendo o Pai. Né? Jesus, ele tinha essa consciência. E ninguém melhor que o mestre para orientar. Eles precisavam dessa orientação. Era o Deus encarnado, vamos dizer assim, a presença, Cristo é a presença de Deus encarnado. Habitava corporalmente toda a divindade. Né? Isso, exatamente isso. Até o trato de Jesus tem que ser diferente. Melhor, era diferente, porque ele estava lidando com uma criação. Então Deus, ele é muito cavalheiro nessas questões. Ele é simpático, ele é empático, tudo que é bom está em Deus, está em Cristo, porque ele é divino. Né? Nós temos que se inspirar nele, muitas das vezes é difícil, mas ele fala, eu vos dei o exemplo para que façais como eu fiz, e Paulo diz que é para nós sermos imitadores de Paulo. Jesus viveu aqui como homem, mas ninguém pode negar a deidade de Jesus aqui. Sim. Ele era Deus. Perfeitamente. Ele recebeu adoração. E a gente vai olhando para esse contexto de Pedro, e agora, Fábio, eu vou virar um pouco para o Davi aqui, embora é bom esse bate-papo, a gente vai conversando. Porque nesse aspecto de Pedro negar Jesus, eu olho para Mateus 27 também, quando Judas também trai, né? No aspecto, os dois cometem um grave erro. Erro. Às vezes colocamos a culpa só em Judas. A diferença, do meu ponto de vista, é que Pedro, ele se arrependeu. Aí você entra na questão. Né? E Judas, ele teve ele se remorso. Um remorso. Como é que fala a pessoa que se remoendo por dentro? Autocomiseração. Exatamente, essa comiseração. Né? Ele ficou naquilo. E acredito eu, né, que a história, né, já não conta, né, assim, mas ele teve durante um grande período ensinamentos de Jesus e não surtiu efeito nele. A traição foi maior, né, a ganância foi maior, mas a ponto assim de traição é o meu nível. O diferenciamento é a citação de 26:75, que Pedro se arrependeu E nós vamos ver isso. Aí eu vou entrar naquela questão, posso, pastor? Naquela questão da conversão, a meu ponto de vista, a conversão dele se deu quando o galo cantou. Por quê? Porque ele reconheceu que realmente estava errado. Aí Jesus já estava morto. Jesus já foi entregue, foi crucificado. Não tinha, apesar de eles esperarem, o próprio Cristo falou muitas vezes para eles que ia ressuscitar, mas a esperança havia acabado. Mas lá, naquele fogo, né, naquela lareira onde ele estava, e ele estava negando Jesus, é diferente daquele fogo, né, na praia, acho que foi em Cafarnaum, que Jesus se encontrou com ele e perguntou 3 vezes para ele se ele o amava. Ali, Jesus fez surgir dentro do coração dele, né, realmente o que ele sentia, que era, né, como posso dizer assim, o arrependimento. Aí que Jesus sabia que conhecia ele, mas o próprio Cristo fez ele perceber de quanto ele era arrependido. Foi ali então. Sabe o que eu vejo nessa conversão de Pedro ali? Eu posso estar enganado, creio que não. É muito fácil dizer, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro estava ali no processo que muitos de nós estamos, não em 3 anos, mas estamos em 30 anos, aprendendo a confiar em Deus, a esperar em Deus, a ter aquela firmeza, aquela confiança. Ele temeu, ele era homem. Humano, sim. Jesus, de maneira nenhuma, ia jogar fora. Jesus sabia que ele era humano. O importante disso, tanto que na beira da praia, Jesus não vai chegar, Pedro, você me negou, cai fora. Não fica entre eles, Jesus vai trazer Pedro para perto de novo por causa do propósito, né? Jesus estava começando a trabalhar neles, essa questão de confiança, de fé. Eles não sabiam realmente o que era uma verdadeira fé. Eles começaram a ver os milagres de Jesus. A Bíblia não diz que muitas das parábolas que Jesus ensinava, eles não entendiam, porque eles eram fechados. Depois, lá na frente, ele abriu o entendimento. Você vê, tinha coisas que não era para o momento. Eles tinham primeiramente, todos os discípulos tinham que desconstruir a ideia judaica messiânica.
E Jesus veio fazer isso, destruir e construir a ideia de cristianismo. Mas quero lembrar uma coisa, Então, não é certo negar a Jesus, viu? Não, negue a Jesus. Não, nós estamos falando Foi de Pedro. Foi uma experiência dele naquele momento. Que serve de exemplo para nós. Serve para nós, e é interessante uma aplicação pessoal, porque Pedro, quando está lá e olhando esse aspecto de salvação de Pedro, né, esse processo na vida dele, Pedro está lá tentando se esconder, as pessoas o identificam. Ah, mas é igual, fala igual. Então, para você que serve a Deus, você não serve para mais nada além de servir a Deus. Eu vou trazer não adianta querer tomar outro rumo. Eu critico muito Pedro, né? Mas Pedro, quando estava... Vou trazer uma outra situação. Pedro, quando estava no barco, e ele andou sobre as águas, e de repente ele teve medo e afundou. Ah, Pedro afundou. Mas ele andou um pouco sobre as águas. É o único homem, fora Jesus, que andou sobre as águas. Mas ele andou, né? Mas quando veio o medo, ele deixou de olhar para Jesus. Mas será que a gente andava pelo menos um passo? Não, primeiro eu nem saía do barco, né? Muitos nem sairiam. É fácil você criticar alguém quando você não está passando aquela experiência no momento. Eles estavam aprendendo. No outro ponto, né? Só para colaborar com o que o pastor falando. Pedro tinha algo que os demais não tinham, do ponto de vista. Ele tinha uma ousadia. Isso. Né? E se nós vermos essa lição, ela vai permear a palavra ousadia. É a ousadia de Pedro, né? Essa intrepidez, assim, vulgarmente falando, a cara de pau que ele tinha, de entrar e fazer a coisa. Tem um curso que chama Enneagrama, do Instituto Enneago, né? E ele trata comportamentos, né? Eu tive o privilégio de estudá-lo. E ele fala sobre duas facetas de comportamento. O pensar para depois agir e o agir para depois pensar. Dois comportamentos que ele trata só. E Pedro era desse. Ele não pensava para agir, né? Ele partia. Tanto que quando ele vê lá, ele corta a orelha de Malco, ele não pensa, né? Na verdade, ele queria cortar a cabeça, né? Malco que deu uma desviada assim e pegou a orelha, Pedro tem né? um senso de justiça, de religião judaica muito forte. Estava inserido em tudo isso. Exato, foi criado naquilo. Me lembrei de uma mensagem do pastor Takayama que ele dizia assim que na verdade a ideia de Pedro era cortar a cabeça de Malco. Mas quando ele passou a espada, Malco virou, foi o anjo que deu Mas assim, isso mostra como é maravilhoso uma pessoa que vive esses extremos e ela se deixa ser guiado por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, como ele tem a vida transformada. Pedro, os milagres que fez, né, em nome de Jesus, o que aconteceu. Pedro é um dos pais da igreja. Pais da igreja. Né? É maravilhoso. Nós podemos citar, e estamos falando agora, das partes difíceis de Pedro. Como Pedro estava sendo preparado, né, desde o primeiro encontro com Cristo, para assumir, né, Jerusalém, a igreja de Jerusalém. Depois ele assume Roma e tal. Mas ele estava sendo preparado desde aquela época. Porque a liderança, né? Aí eu vou entrar um pouco aqui, mas a liderança requer um pouco de ousadia. O líder, ele tem que ter isso nele, né? Ligado a ele, essa ousadia e essa firmeza que Pedro tinha, né, pastor? Essa posição, e o que é interessante, olhando esse comportamento que a gente está aplicando aqui, um comportamento que Pedro tinha, que talvez tem alguém nos assistindo aí que está pensando isso. Poxa, o meu comportamento é assim. Mas ele tem que entender que o Espírito Santo está na vida dele e ele pode melhorar. Quando você traz liderança, e a palavra-chave da nossa lição é ministério, e ministério nós sabemos aí que agora até criou-se mais ministérios ainda, e a ideia é ter pessoas para mandar, mas na Bíblia ministério muda, né? Ministério é diferente. Ministério é servir, né? Exato. Inverte. Ocultamente, escondido. Exato. Trabalhar vendo o seu efeito, né? E nós, vendo o efeito, mas não as causas. Eu acho que vocês vão me ajudar aqui. Acho que é o grego para ministro, daí é Ruperetes, né? Eu não sei. Não Ruperetes. Ruperetes é o remador das partes baixas. Isso, sim. O navio, ele está sobre o mar, mas tem lá embaixo um grupo de pessoas que estão remando. E ninguém está vendo. Exato. Só vejo a ação dele. É só o efeito, né? Exato. E isso é o papel da igreja hoje, principalmente de liderança, né? O pastor Fábio está aqui comentando, o pastor Evalcir está aqui, o presbítero Davi está aqui, nós estamos aqui comentando, bonitinho de gravata, mas Jesus sabe os custos que tem para chegar aqui. Basta. A gente falou dos pontos negativos de Pedro, mas no capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 37, vai falar também das primeiras conversões. Uma pessoa, como ela é sem o Espírito, sem ação e sem deixar ser usado, mas quando ele passa a ser cheio,
revestido do Espírito Santo e no poder de Deus, bem lembrado, não é nosso, a glória não é nossa, a glória é dele, é para ele, é para louvor dele, começam os milagres a acontecer, quase 3.000 almas, pessoas se renderam. Eu creio que até muitos desses aqui foram batizados no mesmo momento, como é nos nossos dias, foram até batizados também no Espírito Santo. Né? O dom de Deus começa e assim nasce a igreja. Quem batiza é Jesus, né? Quem somos nós para questionar o batismo e a mudança dentro, né? Então a gente está olhando e lembrando você que estamos estudando a lição de número 6, que tem por título O Avivamento na Vida do Apóstolo Pedro. Então nós estamos pensando nesse apóstolo maravilhoso, olhando Pedro antes do Pentecoste, falando de situações, tanto para o lado, tendendo para o lado negativo, como para o lado positivo também, né? Mas nós temos que pensar um pouquinho também, pastor Fábio, presbítero Davi, sobre o Pedro após o Pentecostes, né? Que está tratando aqui a tratativa que a gente até comentou alguma coisa, já foi inserido já lá. Falamos até a minha parte que já foi colocada, muito bem. A gente vai trabalhando aqui o discurso de Pedro de 14 até o versículo de número, se não me falha a memória aqui, antes deixa eu voltar aqui, né? Que a memória foi 14 ao 24. E esse discurso realmente, o que vocês estão colocando é fortíssimo, porque somente uma pessoa ousada, enérgica, teria ousadia para mim, porque cheio do Espírito Santo nós somos diferentes, é claro. Esse revestimento de poder nos capacita. Eu lembro, já falei isso no programa, meu pai na fé, quando ganhou para Jesus, falou: agora você é um salvo em Cristo, o Espírito Santo mora em você, mas a partir de agora nós vamos orar junto para que Jesus te revista de poder, que é o batismo do Espírito Santo. Interessante, pastor. Eu particularmente ouvi poucas vezes sobre essa questão de um líder. A gente ouve bastante dos nossos líderes, né, para buscar o batismo. Mas muitas vezes, depois do crente receber, falta-lhe orientação de como... o Espírito Santo é sobrenatural e tem que agir assim. Não, irmãos, é assim. Como bem o pastor Fábio bem colocou, quando eles receberem Atos 2 o batismo, eles não estavam perdidos, eles eram lúcidos. É um revestimento, a gente vai falar sobre isso, né? Nós temos que ter a capacidade de entender como o Espírito Santo vai agir na nossa vida e deixar-se moldar por ele e levar por ele, para ser usado nas mãos deles, né? Então é bom que quando o pastor, o professor, também orientar os crentes nisso, que eu acho que é uma pequena falha em que a nossa igreja às vezes peca nisso, né, pastor? Vamos falar do nosso quintal aqui. Então nós temos que orientar os nossos crentes, né? Que nem Paulo fez aos Coríntios, sobre a ordem decente do culto. O escritor da revista, que também é o escritor do livro, ele vai dizer que após o fracasso dele negar a Jesus, né, 3 vezes ali ele negando a Cristo, logo após, como você mencionou, presbítero Davi, sobre que ali ele realmente se converte, né, ele toma o caminho da restauração da sua vida. Já de início ele começa a ter uns embates. Então ele já começou, não dá, do jeito que tá, não dá, gente. Eu caminhei com ele, eu vi os milagres, tudo, não dá. E quem sabe muitos de nós nos dias de hoje que estão aí achando que já está salvo, que está crente, e é muito importante lembrar, pastor, que a estratégia de Satanás é roubar, matar e destruir. E tem mais uma. Hoje ele está desviando crentes dentro da igreja. É isso aí. Ele não precisa tirar para fora. Ele está, esfria, né? Ele está desviando crentes dentro da igreja. Esfria o crente. Eu acho isso de suma importância. Pedro se arrepende, né? Pedro ele é alcançado pela misericórdia de Jesus. Tem uma situação de Pedro no cenáculo, né? Então a gente vê o quê? A gente vê que Pedro, depois da sua conversão, digamos assim, real conversão, e outra coisa, muitos estão seguindo Jesus achando que está convertido, mas não está. A gente tem que parar e analisar. Será que as minhas atitudes são atitudes de pessoas convertidas, ou é de uma pessoa convertida, salva? Eu mencionei na lição passada o seguinte, que a gente gosta muito de pregar Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei. Então a gente acha que é assim. Não, a mensagem era incondicional para o pessoal lá, digamos assim, do Antigo Testamento. Para nós hoje é João 15:7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiser. Esse pedir é orar. Você tem que estar em Jesus, a palavra dele tem que estar em você e você tem que orar. Comunhão, relacionamento,
busca para ir o milagre acontecer. O fora do assunto, mas dá uma ideia, mano. Claro que não é isso, que abre um precedente, tudo que eu pedir vai ser feito, né? Mas aí tem uma situação que você bem colocou. Quando a palavra está em mim, Cristo está em mim, eu estou direcionado pelo Espírito Santo, eu não vou sair pedindo. Primeiro que na hora da busca e da oração, o Espírito Santo vai me ajudar a pedir e a clamar. A Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém. E aqui não é que não sabemos orar. Às vezes não sabemos o que pedir. E achamos que aquilo vai ser um bem para nós, mas vai ser uma maldição. Por isso que o não de Deus é bênção para a nossa vida. Deus não vai dar o que a gente está pedindo. Deus vai dar o que a gente precisa. Eu trouxe numa lição passada, pastor, e é importante lembrar. Sim. Se Deus atendesse todos os nossos pedidos, Ele não seria o nosso Senhor, seria o nosso servo. Ele é Senhor. Ele vai dizer não. E o não de Deus, em muitas das vezes, ou em todas as vezes que Ele diz não, é um cuidado dele sobre nós. É importantíssimo como servo de Deus, né, a gente ter isso em mente. Que Deus, Ele tem esses 3 pontos de resposta. Né? Sim, o não e o espere. Daqui a pouco, calma, não é a hora. Né? Então Deus tem esse trabalhar. Mas pensando no Pedro aqui, eu acho interessante porque o comentarista no ponto 2, né, pensando aqui no Pedro batizado no Espírito Santo, diz que a mensagem de Pedro foi tão impactante, né? Ali ele vai trazer o impacto nos seus ouvintes que compungiu-se o coração. Quer dizer, a mensagem de Pedro, a gente usa o termo no meio pentecostal, azeitada, né? Mas a mensagem de Pedro cheio do Espírito Santo nesse processo agora pós-Pentecoste, ela entra de tal forma que as pessoas são constrangidos no coração. Quer dizer, a mensagem penetra, né? Como o próprio Espírito Santo agindo, né? É o confronto que ele faz. A Bíblia diz que aí é o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo agindo, convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo, e as almas vêm. Ninguém vai aguentar. Aí tem um diferencial, porque hoje, infelizmente, no nosso meio, eu respeito muito isso daí, mas tem pregadores e pregadores, ensinadores e ensinadores, né? E a pessoa às vezes pensa que por muito falar bonito, citar muito grego, hebraico, aramaico e tudo. Exatamente. Não quer dizer nada. E às vezes, se a gente estiver na dependência do Espírito Santo, claro que não dispensa o estudo e o conhecimento, né? Isso é importantíssimo. Não. Mas a mensagem ela vai fazer uma diferença enorme quando nós estivermos na direção e cheio do Espírito Santo. Sabe, pastor, assim, eu posso falar com propriedades, né? Pelo estudo, a formação, enfim. Se a tua mensagem não tiver o Espírito Santo, mas eu vou ir lá para Ezequiel 37, é apenas um exército de ossos secos. Isso é verdade. Pode ter, tem carne, tem nervo, né? Só não tem vida. Então a mensagem ela pode ser mais simples possível. Jesus te ama. Mas essa pequena palavra, essa pequena frase é extremamente poderosa. Então, a tua palavra tem que ter vida, né? O Senhor disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como nós conhecemos a Jesus? Através da sua palavra, né? É através dela que ele se revela a nós. Não é só o fato de conhecer a pessoa de Cristo, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente conhece a vontade do Senhor, conhecereis a verdade. E ela liberta. Não é só libertar das cadeias, de prisões, ela liberta-nos de todos os sentidos, até dos maus pensamentos, daquilo que o espírito maligno vai querer que você pratica, e você vai dizer, não, conhecereis a verdade. É uma leitura constante da sua palavra, para que a gente possa ter esse trabalhar do Espírito Santo em nós. É ele que convence do pecado, é ele que convence da justiça e do juízo. Agora, eu imagino uma pessoa querendo viver na terra sem o Espírito Santo. É impossível. Não tem como. Não tem como. Um cristão é impossível, né? Eu estou aqui em Romanos 8, dentro dessa linha de pensamento, que Jesus ele vai dizer que o Espírito ele sonda. Me ajudem aí. Meu Deus, aquele aqui, 27, 8:27, aquele que examina os corações, está falando do Espírito Santo, né? E sabe qual a intenção do Espírito. Quer dizer, ele sabe. Antes de eu pensar, ele sabe o que eu estou pensando e também sabe qual é a intenção. Qual é a real intenção do meu pensamento. Eu não precisei de verbalizar, pastor Fábio, presbítero Davi, você que está nos assistindo, para declarar algo. Ele já sabe. E isso é importante de se pensar nessa atualidade, pensando no Pedro, né, nessa pregação, porque eu gosto disso, Davi. A mensagem nossa tem que ter vida. Tem que ter vida, senão... Ela tem que produzir vida onde ela chega. Rios de água viva fluirão de dentro do que Jesus Pastor, diz. Podemos ser até mais direto para entender. Toda a mensagem
seja ela qual for, ela precisa ser cristocêntrica. Perfeito. Se qualquer mensagem que você for pregar não tiver Cristo, ela não presta. Não presta. Pode ser aquela pregação mais estrondosa, mas se ela não for cristocêntrica, ela não tem propósito. Ela está sem propósito. Pode falar de você pode falar de Gênesis e Apocalipse, mas se você não fechar em Cristo, ou melhor, se você não começar em Cristo, não permanecer em Cristo e não fechar em Cristo, de alguma forma, qual? Não sei, o Espírito Santo vai guiar. Às vezes que ele nos faz lembrar o caminho de falar, mas também não vai fazer lembrar o que você não leu, não estudou. Exato. Né? É passe de mágica. Tem que... Aí que tá, é. assim, muitos que nunca tiveram a experiência pentecostal acham que tudo é passe de mágica, né? As igrejas reformadas, os sensacionistas, eles acham, não, é passe de mágica, não funciona assim, as coisas é diferente. Só quem viveu uma experiência carismática, que é a palavra certa, pentecostal, vai entender o que nós estamos dizendo. Porque nós essa experiência nós sentimos na pele, no nosso ser, na nossa vida, essa transformação, essa convicção de que o Espírito Santo está em nós. É extraordinário isso, né? Então, assim, você que está nos ouvindo, professor, né, superintendente, ou que está nos assistindo, você tem que buscar essa experiência com o Espírito Santo. É Ele que convence. É Ele, o Espírito Santo. Eu sempre digo que o Espírito Santo ele tem o prazer de se revelar ao homem. Sim. Então você busque essa experiência, fale com ele, isso é algo extraordinário. Eu não tenho como explicar para você, apenas mostrar um caminho, né, um norte. Fazer entender que nós estamos estudando um trimestre que nos conduz, nos converge à oração e à dependência do Espírito, né? Isso aqui é vivência. Exato. É vivência atual. Não é uma visão preterista, não, né? Ou melhor, é uma visão realista do momento da igreja. Ou seja, vocês perceberam que a nossa conversa ela só foi até antes do Pentecoste, nós nem entramos depois. Nós ainda não estamos... Vê como é que Pedro era e do que ele se tornou, ou irá se tornar, né? Eu queria confidenciar uma coisa aqui, o pastor Evalcir vai entender, até queria trazer isso aos nossos amigos, irmãos, aqueles que estão nos acompanhando. Esses dias atrás, diante de uma pequena questão que nós abrimos aqui, não era discussão, mas uma questão para buscar conhecimento, eu apresentei 3 livros para o senhor, né? Eu mencionei no WhatsApp, 3 livros para a gente poder entender e ir mais a fundo. Por quê? Porque é necessidade a gente se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Nunca se esquecendo que a base é a Bíblia, né? Ela tem que estar junto. Por mais livros que você adquira, nada substitui a palavra de Deus. Os livros são auxílios. E esse auxílio não quer dizer que a Bíblia não é suficiente. Mas a gente vê várias visões, vários entendimentos para poder chegar num consenso. E a igreja de hoje precisa viver cheia do Espírito Santo, mas no conhecimento de Deus através da sua palavra. Porque senão a gente também vai para um culto esperando que ele seja pentecostal e não se aprofunda no conhecimento da palavra. Porque o movimento ele é excelente, é muito bom. Mas esse movimento ele tem que surtir um efeito pós. É o que Pedro vai dizer na segunda carta 3,18, né? Antes crescei... Na graça e conhecimento. Na graça e conhecimento. É uma coisa que já foi citada, foi o pastor Fábio que citou, que conhecimento sem graça foi você? Não lembro. Foi. Conhecimento sem graça, ele é formalismo. Uhum. Graça sem conhecimento. Graça sem conhecimento é fanatismo. É fanatismo. É a balança, né? É os uma dois pequena dose, né? É os dois A palavra certa aqui é equilíbrio, né? Equilíbrio. Crescer em graça e conhecimento. Então, pensando nesse Pedro, a gente vai olhar aqui que ele está indo para a oração, e na ida para a oração, eles operam aquele milagre pelo poder, né, de Deus do coxo, e vários outros momentos. Davi, vamos entrar aqui agora então um pouquinho, pensa nesse segundo ponto de Pedro após o Pentecostes. Está gostoso de ir aqui, porque a gente está falando de um homem que nos traz muito ensinamento à sua vida, né, do que fazer e do que não fazer, né. A gente espelha muito nele. Exato, né. Pedro cura coxo, né, está dizendo aqui. Fala um pouco para a gente sobre esse ponto. Aqui foi após a descida do Espírito Santo. Até eu coloquei aqui que quero falar sobre 2 pontos aqui que está colocado pelo autor.
O primeiro é que ele, após ter recebido o Espírito Santo, né, o batismo no Espírito Santo, ele ficou cheio, transbordante. E quero falar sobre essa virtude, esse transbordar desta virtude. O que ela gerou nele? Né, rapidamente, porque o tempo já está acabando. Ela gerou, primeiro, entusiasmo. E eu já falei aqui que permeia a lição, né, é a ousadia, que eu coloquei aqui, que é o dunamis, ou dínamos. Até trouxe um artigo aqui, pastor, eu vou ler, que é muito interessante, é uma analogia. Se eu estiver errado, o pastor Fábio me corrija, que ele entende sobre essa questão de mecânica. Qualquer analogia do motor de dínamo. Primeiramente, nós temos que entender que a virtude ali em Atos, no capítulo 1, vai falar que a palavra virtude é dunamis. Aí vem as palavras correlacionadas, que é dinamite, dinamismo e dinâmica. E dínamo, né? O que é um aparelho de dínamo? E eu quero fazer uma comparação, essa analogia, com Atos 1 e 8, tá? E veja bem, você que está nos assistindo. O que é um dínamo? Dínamo é um aparelho que gera uma corrente contínua, uma energia contínua, energia. Temos que entender que a palavra energia está antes ainda da palavra dunamis, porque energia é bem no início, é de início, né? Até Aristóteles ele usa muito isso na sua filosofia, para falar que antes do movimento tem algo. Tá? E nós sabemos que a Bíblia, no Novo Testamento, usa muito as questões de Aristóteles, platonistas, enfim, tá? Essa filosofia grega, né? E usa muito, Paulo usa muito isso. Veja bem, essa virtude que está em Atos 1 e 8, na parte A, que é o poder, é o dunamis, essa energia de corrente contínua. Só que esse dínamo, ele precisa de um start. Ele precisa que alguém venha e comece ele, dá o start nele, tá? Ele é a partida ali. Isso. Essa energia em movimento mecânico está lá em... Para que ela surgiu? Para que ela foi gerada? Aí está na parte B do capítulo 1 de 8, versículo 8, que é ser testemunha, é cumprir o ID, tá? Mas o dínamo não gera espontaneamente energia. É necessário dar um start, como foi colocado aqui, um impulso, uma ação de um terceiro. Veja bem, estavam todos reunidos, é uma analogia, estavam todos no cenáculo. De repente veio o Espírito Santo, eles estavam vestidos. Eles estavam vestidos ali, vestidos de uma virtude. Mas quando está essa explosão, né, esse dínamo, esse dunamis, dá o start para eles começarem a ser testemunhas, tá? E começaram a gerar essa sinergia. Foi uma sinergia. Aí um passou para o outro, passou para o outro. Essa motivação, esse poder de imposição de mãos. Nós vamos ver que Atos dos Apóstolos fala muito sobre imposição de mãos, e colocando as mãos sobre eles desceu o Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Então Pedro, ele recebeu isso, né? Só que eu não falei antes, ele já vinha sendo preparado para ser um líder do cristianismo na igreja primitiva. Só que ele precisava de um start. Eles precisavam desse impulsionamento, ele precisava ter esse encontro, né? Esse confronto com Jesus lá nas margens do Mar da Galileia ali, para ele fazer uma introspecção dentro, né? Dentro deles, olha, eu preciso mudar. Aí ele se converte, realmente, não, eu preciso mudar. E espera essa descida do Espírito Santo. Aí no último agradável, né? Então ele virou uma potência na mão do Senhor, e nós vamos ver Atos dos Apóstolos, os primeiros capítulos, sendo usados extraordinariamente bem. Então... Tanto que na primeira mensagem, quase 3.000 almas, né? Uma mensagem poderosa. Ele teve com coragem, né? Assim, vou falar por mim, tímido, eu era uma criança tímida, um jovem tímido, né? Quando eu recebi o Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo no Congresso da Almada em Curitiba, eu não tinha nem sido batizado nas águas ainda. Tá? Experiência gloriosa, né? Só que naquele período eu já estava sendo preparado, o Espírito Santo desceu, ao tanto que eu falei, meu Deus, assim, como isso pode? Aí um primo meu estava ao meu lado falando, você foi batizado com o Espírito Santo. E a partir daquele dia, aí foi só bênção. Foi sair de mim mesmo. Foi uma experiência que extraordinária. Eu saí de mim e hoje, graças a Deus,
né? E a gente fica buscando, fica alimentando, né, esse espírito na nossa A vida. gente está falando de um Pedro aqui já avivado, né? É. Que numa segunda ocasião, a Bíblia relata quase 5.000 almas. Um Pedro que... Aí você entra nesse ponto 3, o Pedro avivado em outras ocasiões, para localizar o nosso, aquele que está nos assistindo. Pode Tópico contar, 3, pode continuar, pastor. ponto 3 do tópico 2, o Pedro avivado, né? Aqui o escritor vai dizer que quase 5.000 almas, por se converter essa quase 5.000 almas, aí eles são levados diante do Sinédrio, são interrogados, a Bíblia diz que ele com ousadia defende, né? O mesmo Pedro que mais para frente se torna líder da igreja em Jerusalém, o mesmo Pedro que uma outra situação, diz a história aqui, né, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos, cura esse homem em nome de Jesus, né? Um Pedro também que ressuscitou Dorcas dentre os mortos ali em Jope, né? Está em Atos 9, 36, 42. O coxo na entrada do templo. Esse é clássico, né? Não, olha, é algo... Você vê a diferença de alguém cheio do Espírito Santo. E não basta estar cheio, tem que dar lugar para ele agir. Uma evidência, assim, para mim, né, do Espírito Santo foi a convicção, a confiança de eu estar com Deus. Exato. O Espírito Santo está comigo. Então, é isso que gerou em mim o batismo no Espírito Santo. Não sei, é que cada um tem uma experiência, é muito particular isso, né? Ninguém tem um monopólio, é assim e pronto. Não, não é assim que funciona. Se você vê o seu líder, né, cheio do Espírito e dando lugar e essa ênfase e tudo, o líder contagia os seus subordinados, a sua igreja, né, o seu povo. Vamos dizer aqui, o pastor, quando a igreja vê que o pastor ele está cheio do Espírito Santo, ele dá lugar sem perder a consciência, sem agir como maluco. Aí nós vamos falar de algumas igrejas neopentecostais que saem da razão e entram no exagero. O fanatismo, né? aí, Fanatismo e criando situações que aí vem para defamar aqueles genuinamente pentecostais como nós da Assembleia de Deus. Eu louvo a Deus pelo nosso pastor presidente. A gente vê isso nos cultos de ensino, nas mensagens dele. Ele sempre é priorizando a busca, né? O buscar do Espírito Santo. Isso é louvável. Tanto é que nossa temática de 2023, o pastor propôs no início do ano, né? Avivados para evangelizar e discipular, baseado em Mateus 28, 19 e 20. É um exemplo para nós, né? Eles viviam essa igreja avivada, estamos falando de Pedro, mas pensando em igreja, e eu gosto do 4:29 de Atos, porque eles estão ali, Pedro, eles estão perante o Sinédrio, você citou, o pastor Fábio, eles vão ser presos e a igreja vai orar por Pedro e Pedro é liberto, né, milagrosamente. Mas quando chega no 29, eles poderiam fazer uma oração assim, que é uma oração atual, né, do triunfalismo de muita gente. Deus me honrou Pedro, Deus me honrou, Deus estava comigo, olha lá e tal. Não, eles vão orar assim, agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças. Quer dizer, estão nos ameaçando. E concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a palavra. Quer dizer, não importamos com a ameaça. Não importamos com as prisões. É a convicção que eu estava falando. É a convicção da presença de Deus. É isso que o Espírito Santo gera em nós. Ó, diz a história que quando Pedro e João voltam, eles se reúnem com os discípulos ali para trazer o relatório da interrogação que tiveram do dia ali. Eles começam a orar, diz que o lugar treme. Está lá o 31, né? O lugar treme. Isso é maravilhoso. Eu acho que ali, pastor, a gente começa a ver também um Pedro que já não se importava mais, não que ele não desse valor à vida humana. Nós devemos dar valor. Mas para ele é igual aquela palavra de Paulo, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eles estavam com o propósito de cumprir a vontade de Deus, de fazer a vontade do Senhor, de levar aqui, contagiar o mais gente possível, levar essa palavra. E essa igreja é uma igreja que começa a ser forjada no poder do Espírito Santo. E isso é maravilhoso. Então veja só que interessante, você que nos assiste, lição de número 6 do primeiro trimestre, o avivamento na vida do apóstolo Pedro. Estamos pensando no Pedro, né, antes do Pentecoste, depois do Pentecoste, prós e contra, né, fazendo até uma análise SWOT aqui dele, né, fazendo em quatro escalas, né. Mas vamos pensar aí, então Pedro avivado, e agora a gente começa a declinar, mas vocês têm liberdade aí dos comentários. Para esse ponto 3, que é a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste,
né? Então a igreja atual e o Pentecostes ele vai trazer essa ideia, né, que está aqui até, ó, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Começa, a gente já fez até comentários paralelos aqui, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes, se a igreja, buscar o derramamento do Espírito Santo como no dia do Pentecostes. Pastor Fábio, isso é real para a igreja na atualidade? Olha, eu estava lendo essa questão sobre esse avivamento hoje, né? Avivamento hoje em comparação com os dias de Pentecostes. É lógico que a gente sabe que tudo está caminhando para o cumprimento da palavra de Deus e para o fim, para a volta de Jesus. Nós também não estamos para não afirmar, não, Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. A palavra vai se cumprir. Diz a palavra de Deus que muitos se apostataram da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, né, esses falsos doutores, toda essa questão. Mas a igreja genuinamente verdadeira, ela se mantém no Espírito Santo e no poder de Deus. Aqui vai dizer, ó, segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo como no dia de Pentecoste. Por que traz o exemplo do dia de Pentecoste? Confiança, obediência. Eles confiaram no Senhor, na palavra do Senhor, eles obedeceram, eles estavam clamando, se arrependeram das suas atitudes. Pedro se arrependeu, né? Ele teve um encontro com Cristo ali naquele momento, digamos, ali foi o real encontro com ele. É o cenário favorável para a descida do Espírito Santo. Hoje, e só que quem sabe hoje, esse avivamento, ele não vem de forma coletiva, ele começa individualmente. Pode, a Bíblia, nós estudamos na lição passada, que ele pode começar por uma pessoa, por um grupo, por uma cidade, por uma nação. Mas ele tem que começar em nós, o desejo de querer isso. E também estamos na condição, nós vimos na lição passada a condição para que esse avivamento aconteça. A condicional, né, que Cristo coloca até em Apocalipse, é isso que eu estou à porta e bato, né? Quer dizer, ele não rompe, não entra, eu quero te avivar. Né? Não. O Evalcir tem que estar disposto. Cavalheiro. Exato. Mas independente disso, pastor, vai se multiplicar a iniquidade, tudo que é de ruim e não presta vai aumentar daqui para frente. Mas aí, em meio a toda essa situação, a igreja, porque a igreja nada mais é do que a reunião dos membros do corpo de Cristo, né? E eu gosto da palavra do pastor Elias Torralbo, que ia falar, a gente fala assim, eu sou igreja. Ele diz assim, não é não. Não, mas eu sou igreja. Não, não é. Nós somos membros do corpo de Cristo. Igreja é a reunião dos membros do corpo. Sozinho eu sou só um membro. Sozinho eu não sou igreja. Mas eu sou igreja. Não é, ele diz, e é claro. Você é parte dela. Eu sou membro do corpo de Cristo. Nós se tornamos igreja quando os membros do corpo estão reunidos. Aí passa a ser igreja. Isso é união, a gente tem que estar junto, né? Tá tudo acontecendo, indo de mal a pior, mas a igreja está reunida, né? Buscando, clamando, orando. Quem é das trevas, continua sendo das trevas. Hoje eu conversava com um pastor aqui no Templo Sede, na congregação que ele está pastor, ele tem um período de oração lá, e ele falando dos irmãos que oram, eu falei, olha que maravilhoso, você tem a campanha, nós temos períodos de campanha aqui no Templo Sede, um deles de manhã, outro à noite, durante a semana. Imagina, joelhos dobrados aqui, joelhos dobrados lá, joelhos dobrados aqui Cisanda, joelhos dobrados no Suíça. Eu falei, imagina... São pontos, né? São pontos, e continuamente, esse movimento de oração, quantos milhares de pessoas estão orando por dia em São José dos Pinhais? Buscando a Deus. Do pastor, acho que o Yancho, né, tem um relógio de oração que é impenitente, não para nunca. 24 horas. 24 horas e tal, e isso aí faz mais de anos. Ontem nós tivemos uma reunião acerca deste ano, que é o ano do avivamento, nós cremos, mas queremos que o avivamento virá através de um período e de um processo de oração e busca a Deus. Agora uma coisa, vamos abrir um parênteses aqui, o pastor falou sobre a busca desse avivamento, o ano de avivamento, crescimento. Nós temos que entender que não podemos confundir avivamento às vezes com movimento. Movimento pentecostal. O movimento pentecostal carismático, ele é um resultado de um avivamento. Ele não é o avivamento propriamente dito. Ele é o resultado é o resultado da manifestação de um avivamento. O que é avivamento? É algo que está morrendo, suspirando, que recebe, né,
um choque e venha novamente aquele, como se fosse aqueles desfibriladores. Dá um choque anafilático no camarada o cara acordar. É interessante. Deixo para você que está em casa, 2 Timóteo 3:1-5, nesse ponto, você olhar lá falando da extrema corrupção dos últimos tempos, dentro do que o pastor Fábio falou da iniquidade do resfriamento, mas ainda, concluindo, Davi, eu quero contigo aqui, a igreja será arrebatada. O pastor Fábio já citou, né? Hoje acabou de citar aqui essa situação, né? Estamos vivendo com essa Até o autor coloca a parábola das virgens, eu estava estudando em casa, algo extraordinário, né? Quando você começa a meditar e foca naquilo. Tem muitos pontos, é bom o professor, você que é amante da palavra, pegar versículo por versículo e ver quais as atitudes das prudentes e das imprudentes. E qual é o efeito final do noivo com as imprudentes, né? Então, aqui, o que, assim, esse avivamento na vida de Pedro resultou, né, num avivamento também da igreja primitiva. Também, ela foi enviada juntamente. Através da sua liderança, através da sua coragem, ele inspirou muitos que estavam já trombalando, estavam caindo. Ele foi com o seu exemplo, inspirou, e eles tomaram fôlego novamente e se levantaram na fé. Então, aqui, a igreja tem que estar preparada, avivada para esse momento. Porque se você não estiver avivada, as suas lamparinas, que é aqui a questão da parábola, você vai estar com as... Porque todas elas tinham lamparinas, todas saíram no mesmo tempo, todas elas tinham as lamparinas, só que as prudentes, elas foram zelosas em uma questão. Elas levaram consigo uma vasilha de azeite. Elas eram atentas, eram zelosas, porque elas sabiam que o percurso, né, do percurso até a casa da noiva, né, porque ali é uma tradição judaica, não é questão de entrar aqui porque o tempo não permite, mas elas ficavam fazendo como se fosse uma de cada lado, fosse uma estrada, né, uma passagem para que o noivo chegasse até a noiva. Só que essas imprudentes, todas dormiram, até as prudentes dormiram. E quando elas acordaram e foram ver, as suas lamparinas estavam se apagando. Todas estavam se apagando, tanto as prudentes como as imprudentes. Só que as prudentes tinham azeite. Tinha reserva, só que era só para elas. O que eu quero dizer com isso? Esse revestimento do Espírito é muito particular, cada um tem o seu. Então nós temos que sempre estar com as vasilhas cheias, né? As lamparinas cheias para esse momento de arrebatamento. Amém. Glória a Deus por isso. Estudamos hoje, e eu louvo a Deus, e aprendemos, né, com o apóstolo Pedro, né? Você já disse, eu vou só chover um pouquinho no molhado, o que fazer e o que não fazer é bom pontuar, né? A você, professor, a você, superintendente, a você que gosta de dar a palavra de Deus, vá em outras fontes, busque recursos, pegue a lição, Bíblia Sagrada, várias traduções, e vai estudar em cima dela, para você aprender um pouco mais, que é interessante pensar, e deixar já o convite para você, próxima aula, Estevão, o mártir avivado, né? O mártir avivado, Atos capítulo 6 e capítulo 7. Mas para concluirmos, há um ponto interessante que eu quero deixar para a sua reflexão, para você que nos assiste. A pergunta que eu faço: que mudança o Espírito Santo tem provocado em sua conduta? Além de experimentar os dons espirituais e ministeriais, você tem produzido o fruto do Espírito? Eu deixo essa pergunta para você de reflexão, agradecido pela sua audiência, convidando a você nos ajudar a divulgar esta programação ao maior número de pessoas. Gratidão a Deus pela sua vida, pastor Fábio, uma vez mais. Gratidão à sua vida, presbítero Davi. Posso falar mais uma coisa, pastor? Fale, por favor. Eu quero recomendar a você, porque o pastor falou sobre a busca, ter várias traduções da Bíblia, mas algo que eu sempre posso comentar, eu disse que a segunda literatura que o crente devia ter era a Pequena Enciclopédia Bíblica de Orlando Boyd. Essa, ela tem um preço acessível pelo conteúdo que ela tem, é extraordinário, tá? Então se você não tem, procure. Eu sei que há várias enciclopédias, é custoso, é caro, mas ela é completa no todo, ela é enciclopédia, ela é concordância, ela é dicionário. Irmãos, adquiram que será bênção na sua vida. Só corroborando aí com o presbítero Davi, foi o meu segundo livro a ser comprado depois da Bíblia. E o meu também. Eu só queria deixar aqui, pastor, aos nossos amigos e irmãos que acompanham o nosso programa, um texto que eu amo muito, que está em Romanos 8:1, onde vai dizer que nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Que o Espírito você possa deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. Não ande segundo a carne, mas ande segundo o Espírito. E para você que anda segundo o Espírito Santo do Senhor, não há nenhuma condenação. Glória a Deus. Aviva a tua obra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta programação maravilhosa, pela vida de pastor Fábio, presbítero Davi, que estiveram aqui comentando, pela TV Mão Amiga e por aqueles que estão sendo alcançados por essa programação. Te louvamos, Pai, pedimos as suas ricas bênçãos e a condução do Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido, e lembre-se, para todo momento, em todas as situações, vá à Bíblia que ela tem a resposta.